Você pode sim ir para o inferno, mesmo crendo em Jesus. Mesmo você tendo fé em Jesus, que ele é o Filho de Deus, que ele existe, ele veio ao mundo, que ele morreu por você, mas você não participa da ceia, do corpo e do sangue de Cristo. Você pode sim ser condenado ao inferno. Sim, eu vou te mostrar isso nesse vídeo, ou pelo menos vou tentar mostrar para você. Muitas pessoas dentro da igreja não conseguem entender o significado, o valor, a importância de se cumprir este ritual. Sim, é um ritual dado por Deus, dado por Jesus, para que nós cumpramos ele. Então, existe um único jeito de você ser salvo, que é crendo em Jesus. Se você crer nele, você alcança a salvação que ele dá, que ele oferece. Mas existem formas de você também ser condenado, ainda que você creia no próprio Jesus. Você creia na pessoa de Jesus e mesmo assim você pode ser condenado. Eu sei que para muitos isso é um absurdo, mas o próprio Jesus fala isso quando ele diz lá em Mateus capítulo 7, onde ele fala assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Então Jesus mesmo fala isso, olha, pessoas que falaram no meu nome, que eles expulsaram demônios, que eles pregaram, fizeram coisas incríveis, mas eu não conhecia eles, de fato, eles não estavam comigo. Tiago vai dizer a respeito sobre a fé e as obras, que ter fé e não ter obras é o mesmo que não ter fé. Afinal de contas, Paulo diz que nós somos feitos para as boas obras. Logo, as obras são como um certificado, um atestado de que de fato eu tinha fé. Não é só fé de falar, mas é fé de viver conforme Deus quer que você viva. Então, muitas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer vai nos classificar como sendo, na verdade, pessoas que não tinham uma fé verdadeira. Ou seja, eu creio em Jesus, eu creio que ele veio, eu creio que ele até morreu, mas é uma fé limitadora, ela me limita, ela não é uma fé verdadeira, ela não me alcançou de fato, ela não me levou de fato para perto de Deus, porque senão eu estaria vivendo da forma que ele me chamou a viver. Eu falei num outro vídeo, no vídeo passado, a respeito sobre a Páscoa cristã, que Deus instituiu a Páscoa para o judeu, e Jesus transformou essa Páscoa do judeu, que ele era judeu e cumpriu a Páscoa, ele a transformou na Santa Ceia, que nós fazemos hoje nas igrejas. Se você não viu esse vídeo, veja lá ainda. Bem, então, Deus deu a Páscoa e Jesus colocou a ceia. A ceia e a Páscoa têm, então, o mesmo significado. A Páscoa apontava para Jesus, desde quando ela foi feita, desde quando ela foi instituída, até a vinda de Jesus. A ceia aponta para Jesus, desde quando ele veio, até os dias agora, até ele voltar. É assim que nós falamos lá, né? A anunciar a morte de Cristo, até que ele venha. Muito bem. Então, elas têm o mesmo peso. Quando Deus vai instituir a Páscoa, lá no capítulo 12 de Êxodo, é falado algumas coisas. Então, no capítulo 12, versículo 5, é dito que o cordeiro ou cabrito, ele seria sem mácula, um macho de 1 ano, porque esse cordeiro representaria o próprio Jesus. E eles sacrificariam ele à tarde, e eles iam depois passar o sangue em ambas as portas, as ombreiras, na verga da casa, enfim. Aquele sangue seria um sinal para que quando Deus passasse pelo Egito, ele não iria ferir quem estivesse dentro da casa. E veja só, olha que coisa impressionante quando você lê o texto com muita atenção e você faz a exata compreensão, a interpretação correta do que o texto está dizendo. Veja bem, acompanhe comigo. O texto diz, Deus manda que eles peguem um cordeiro perfeito, um cordeiro sem mácula, um macho de 1 ano. Eles vão sacrificá-lo à tarde. Eles vão comer da carne desse cordeiro e eles vão passar o sangue nas portas, certo? Então tem que comer a carne, tem que passar o sangue, que é o que Jesus vai instituir na ceia, comer a carne e beber o sangue. A carne seria o corpo de Cristo, é o pão, não é carne de verdade, é o pão, certo? Veja só, o cordeiro morre, ele é sacrificado, o sangue do cordeiro é derramado. Agora, o que impediria que Deus ferisse o primogênito dentro da casa não era a morte do cordeiro, não era o sangue derramado. Não era se o cordeiro era sem mácula, mas era ter passado o sangue. Veja bem, matou o cordeiro, comeu do cordeiro, mas não passou o sangue nas portas. Então, Deus feriria aquela casa de qualquer forma, ainda que havia um cordeiro morto lá dentro. Percebe que a morte do cordeiro não era o suficiente para impedir que a morte entrasse dentro daquela casa e ferisse o cordeiro? Percebe que a pessoa que ela matou o cordeiro e comeu, ela não fez tudo, ela não mostrou para Deus que de fato ela confiava no sangue derramado. Consegue entender isso, essa analogia? Então era necessário passar o sangue. O sangue nas portas era a única garantia de que a morte não entraria. Lógico,
o sangue dele deveria ser de um cordeiro, sem mácula, macho, de 1 ano, com nada quebrado. Era o cordeiro exato, escolhido. Mas o sangue teria que ser passado nas portas. Da mesma forma, Jesus, que é o nosso cordeiro, que é a nossa Páscoa, ele era sem mácula, era o cordeiro separado por Deus. Ele morreu verdadeiramente, ele foi crucificado, derramou todo o seu sangue na cruz. E nós cremos nele, mas nós precisamos participar do corpo e do sangue dele. Olha só, Deus vai deixar que ele vai instituir que a Páscoa, que a festa, a cerimônia da Páscoa dos judeus, ela fosse por estatuto perpétuo. O que isso quer dizer? Seria para sempre. Na verdade, é para sempre até o momento que Jesus vem, né? E aí, todo aquele judeu, ele poderia parar de cumprir essa Páscoa para cumprir apenas a ceia. Mas estatuto perpétuo, quer dizer, eles não tinham um limite, um tempo, uma data para parar com isso. Todo ano eles deveriam fazer aquilo, era um sinal perpétuo. E é dito que as pessoas que não fizerem ou fizessem de forma errada esse rito, ela seria extirpada, ela seria morta, ela seria cortada do meio da congregação. Para você ver a importância que Deus dava para aquele ritual, eles morreriam literalmente. Quando nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 11, onde Paulo vai falar sobre a ceia, a partir do versículo 27, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. E aqui a palavra no original é morrem mesmo. Não é dormir, é morrer. Então, Paulo está falando, algumas pessoas comem de uma forma indigna. Eles não discernem, eles não conseguem discernir o corpo de Cristo. O que é discernir? Eles não dão o valor exato, eles não entendem que aquilo simboliza, não é literalmente como a Igreja Católica crê, mas simboliza o corpo e o sangue de Cristo. E aí, essas pessoas não têm fé para ver isso, elas não têm fé para fazer esse rito da forma correta. E por causa disso, muitos deles estão fracos, estão doentes e muitos já morreram. Imagina aqueles que nem participam. Quantas pessoas não falam assim no culto de Santa Ceia? Eu não vou não, porque não estou bem, acho que vou ficar vendo um filme, acho que vou visitar um amigo, eu vou numa festa. Essa pessoa não está discernindo, ela não está tratando da forma correta o corpo e o sangue de Cristo. Ela não está participando, dando o valor devido, certo? Então, o Cordeiro morreu, Jesus morreu. De fato, ele morreu, era o Cordeiro certo, escolhido. O sangue dele foi derramado. Mas se ele não for também passado, se ele também não for utilizado, então essa pessoa ainda está sujeita a receber a ira de Deus, o anjo da morte, certo? Então, muitas pessoas não dão o devido valor para isso. Mas quer dizer que se eu deixar de comer um dia, por qualquer motivo, porque eu me acidentei, cheguei atrasado no culto, enfim, é lógico que não. Deus sabe exatamente o porquê de você estar fazendo ou não estar fazendo certas coisas. Deus sabe, eu não sei. Outras pessoas não sabem, o pastor muitas vezes não sabe. Mas Deus sabe exatamente e é com ele que você tem que se preocupar. É com o que ele pensa você tem que preocupar. E o que ele deixou registrado, o pensamento dele é que se não tiver, para o judeu naquele tempo, não tivesse o sangue passado nos umbrais da porta, o anjo passaria. Quem fizesse da forma errada o ritual da Páscoa também seria extirpado. E Paulo vem dizendo que aqueles que comem indignamente, aqueles que não conseguem discernir, esses estão fracos, doentes e morrem. Então, é o que a Bíblia diz, fica claro isso. É o mesmo valor, é o mesmo significado. O cordeiro está morto. Agora resta que você esteja coberto pelo sangue. Que você creia no poder do sangue que foi derramado. Existe toda uma analogia, existe todo um simbolismo em relação a isso. Se você não crer neste simbolismo e fazer isso que é muito simples, né? Você não tem que matar um cordeiro de novo. Só tem que participar, beber um suco de uva e comer um pão. É algo tão simples e fácil que é incrível como muitas pessoas não participam, né? Mas é algo extremamente poderoso e valioso e cobrado por Deus. Certo? Espero que você tenha entendido isso. No outro vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a ceia e da importância de você participar dela e da forma correta. Espero que você tenha entendido. Que Deus abençoe sua vida. Até um próximo vídeo.